eu separaria dois marcos. Um na área da intervenção coronária percutânea, com o aparecimento de novas plataformas de stents e novos fármacos nestes stents, com resultados absolutamente notáveis em termos de tratamento da doença estável e da doença aguda. O tratamento do infarto agudo de miocárdio, de facto, hoje apresenta taxas de mortalidade que são absolutamente notáveis, com o doente que chega ao hospital tem uma taxa de mortalidade à volta de 3%, o que é notável. E também o aparecimento de novas tecnologias que nos permite tratar a doença coronária complexa de uma forma completamente segura e de uma forma completamente eficaz. Isto é, trazer o doente para aquilo que se chama o CHIP, Complex High Risk Indicated Patient, que é o doente que tem tronco comum, o doente das bifurcações, o doente da doença calcificada, o doente com disfunção ventricular e o doente com oclusão crónica total. Hoje, com as novas tecnologias e com as novas técnicas e numa equipa bem treinada, nós conseguimos resultados nas oclusões que são superiores a 93%, 94%, o que é absolutamente notável. Por outro lado, realçaria a parte estrutural, que é absolutamente espantoso o desenvolvimento que nós temos hoje dentro da área estrutural. Desde as válvulas aórticas percutâneas, hoje parece que será o gold standard do tratamento das válvulas aórticas percutâneas para o doente com estenose aórtica. Eu penso que há um caminho ainda longo a fazermos no clipe da mitral, mas também o tratamento percutâneo da mitral será uma realidade que nós vamos com certeza aprender ainda muito e é um campo ainda que temos que avançar muito. E obviamente depois dois pontos que é importante, que é o nosso papel na prevenção do AVC no doente com AVC criptogénico, como é o caso do encerramento do FOP. Nós hoje temos evidências científicas que apontam que de facto a intervenção percutânea previne o AVC nestes doentes e também a prevenção do AVC no doente com fibração auricular através do encerramento do apêndice auricular esquerdo. Portanto, estamos aqui a falar de coisas que hoje mudam completamente os nossos doentes, a vida e também não só a qualidade, mas essencialmente a quantidade de vida. Portanto, acho que este campo da carga de intervenção é um campo absolutamente notável, o avanço que nós temos conseguido, sempre de uma forma que me parece que é importante. Muitas vezes achamos que estas coisas devem ser todas, parece que hoje há uma escravatura daquilo que é a medicina baseada na evidência. Hoje a medicina baseada na evidência vive muito de alguma forma que até, muitas vezes até não há uma desonestidade intelectual, porque a maioria dos estudos que são feitos com medicina baseada na evidência, como nós vimos agora numa sessão, a volta de 76% dos doentes não são incluídos porque têm um critério de exclusão. Portanto, quando nós falamos de medicina baseada na evidência, estamos a falar numa franja muito pequena de doentes, que não é a realidade que depois os estudos nos dizem que são os doentes que beneficiam. Portanto, nós temos de ter muita atenção. E essa medicina baseada na evidência deve ser mais do que baseada na evidência, baseada na experiência do homem, na experiência do médico, mas sempre centrada no doente, isto é, o doente deve estar no centro do processo de decisão de qual é o melhor tratamento para o doente e a sua família. Esse é que me parece que é a melhor decisão, o melhor tratamento e o grande avanço da cardiologia de intervenção. Claramente, nos últimos 10 anos, a cardiologia de intervenção evoluiu e marcou a sua grande posição na intervenção estrutural, nomeadamente a nível da válvula aórtica, e começou a dar os primeiros passos, alguns passos, noutras intervenções estruturais, nomeadamente na válvula mitral, e noutros componentes. E a estrutural e a sua afirmação como um tratamento, muitas vezes até já de primeira intenção para os doentes e não de tratamento de última intenção, é o grande marco dos últimos 10 anos. São o aparecimento da intervenção estrutural, parece-me ser talvez o mais importante, ou pelo menos, não diria talvez o mais importante, mas é seguramente um dos francamente importantes. Portanto, quer no tratamento da estenose valvular aórtica com TAVI, portanto com válvulas aórticas percutâneas, quer a redução das insuficiências mitrais utilizando outro tipo de dispositivos. Por outro lado, também penso que houve uma evolução enorme nos materiais utilizados em cardiologia de intervenção não estrutural, portanto coronária, nomeadamente com uma evolução extraordinária dos materiais que permitem hoje tratar doentes que há anos atrás seguramente não seriam tratáveis por intervenção percutânea. Eu penso que nos últimos 10 anos aquilo que é mais relevante é, em primeiro lugar, a constituição da APIC, enquanto associação de profissionais numa área muito específica e que tem, sobretudo, um fim terapêutico de grande impacto. Mas eu penso que o maior marco é a afirmação de técnicas inovadoras de intervenção
que fez com que este grupo profissional seja, neste momento, um dos principais grupos profissionais que representam a Sociedade Portuguesa de Cardiologia no seu global. Eu diria que os principais marcos nos últimos 10 anos são a concepção de novos stents, novas técnicas de tratamento percutâneo das lesões coronárias, novos dispositivos, nomeadamente para lesões coronárias mais calcificadas, e por outro lado também o aperfeiçoamento do tratamento de doença valvular, nomeadamente a doença valvular aórtica, que é uma patologia muito prevalente, especialmente em populações mais idosas, e que em doentes com maior risco cirúrgico, que à partida teriam o seu destino traçado de não serem operados pelo elevado risco, já têm uma opção para viver mais anos e de uma forma muito melhor a sua vida diária. Para mim, o principal marco da cardiologia de intervenção nos últimos 10 anos foi o desenvolvimento de redes de referenciação e de protocolos de angioplastia primária para o infarto agudo do miocárdio. Acho que isso permitiu uma diminuição significativa da mortalidade intra-hospitalar e das sequelas também do infarto agudo do miocárdio a longo prazo, nomeadamente da insuficiência cardíaca. Bem, eu acho que, a nível da cardiologia de intervenção, houve grandes inovações nos últimos 10 anos. Tanto na área coronária, mas fundamentalmente eu acho que os últimos 10 anos ficam marcados pela revolução em termos da intervenção estrutural, nomeadamente da intervenção na válvula aórtica percutânea. Os últimos 10 anos nós vimos a realização de múltiplos ensaios clínicos que de facto alargaram muito as indicações, primeiro começando com os doentes inoperáveis, depois avançando para os doentes de alto risco, intermédio risco e mais recentemente dos doentes de baixo risco. E de facto acho que isso marca a grande revolução dos últimos 10 anos, porque permitiu tratar um número de doentes que antes não era tratado, por um lado, e por outro lado permitir tratar doentes de risco intermédio e de risco baixo com uma técnica nova, complementar e com resultados que têm sido bastante favoráveis. Os marcos de casos de intervenção nos últimos 10 anos podem ser, digamos, esquematizados nos marcos que têm a ver com a nossa atividade enquanto APIC e aqueles que têm a ver com a cardiologia de intervenção como uma atividade clínica em geral. Sob o ponto de vista da atividade clínica em geral, houve um principal marco que eu reconheço nos últimos 10 anos foi o tratamento padrão da estenose aórtica de doentes com risco acrescido por via percutânea, portanto com as válvulas aórticas percutâneas ou TAVI. Por outro lado, sob o ponto de vista da doença valvular, também houve o aparecimento da terapêutica valvular mitral com o clipe mitral e, portanto, o tratamento estrutural da doença valvular é o grande avanço, na minha ótica, dos últimos 10 anos. Por outro lado, sob o ponto de vista da doença coronária, claramente nós passámos a ter plataformas e tecnologias cada vez mais evoluídas, como novos stents que são mais evoluídos, como novas tecnologias como a litotrícia e como uma série de tecnologia que nos dá suporte à angioplastia complexa, que há uns anos era impossível de fazer com o mesmo grau de sucesso, particularmente nas lesões crónicas totais e também nas bifurcações. Isto sob o ponto de vista clínico. Sob o ponto de vista daquilo que é a APIC, uma associação especializada como a APIC. Eu acho que o grande marco dos últimos 10 anos é o nascimento da APIC. Nasceu exatamente há 10 anos e esse é o grande marco que aconteceu e num trajeto em 10 anos que hoje foi até revisto, mas que no fundo houve um trajeto enorme em que se tornou a APIC tornou-se uma associação muito organizada, profissionalizada, com uma capacidade de comunicar aquilo que está a fazer aos doentes e aos profissionais muito melhor do que até à data fazia. Também é importante referir que a nível da APIC, a nossa projeção interna dentro da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e também dentro da Sociedade Europeia de Cardiologia se tornaram completamente diferentes, porque passámos a ter uma colaboração muito estruturada e benéfica mutuamente com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, e a nível da Sociedade Europeia, a nossa colaboração nos quadros da APCI abriu-nos portas de colaboração internacional diversas, também não só com a APCI, como por exemplo com os colegas italianos, com os colegas brasileiros, com os colegas espanhóis que já tínhamos, mas no fundo nós hoje em dia somos uma sociedade com um reconhecimento exterior muito maior e portanto estamos com uma capacidade de influenciar o futuro diferente do que aquilo que tínhamos há uns anos atrás.